Oi gente, tudo bem? Eu sou Sheila Prado, eu sou psicóloga clínica e esse vídeo é dedicado ao dia 18 de maio, que é o dia em que a gente comemora a luta antimanicomial, o dia em que a gente comemora a reforma psiquiátrica brasileira. Eu fui residente de saúde mental entre os anos de 2002 a 2004, num grande manicômio na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência como residente, mas também quero contextualizar um pouco como que nasce, como que surge no nosso cenário essa reforma psiquiátrica, né? Um momento muito de crise, né? Mas também muito fecundo, porque é a partir dele que começam a surgir mudanças importantes no cenário, num cenário de violência e de exclusão, que é o cenário da saúde mental. A reforma psiquiátrica brasileira, ela ocorre a partir de uma grande dificuldade interna, de uma dificuldade administrativa, uma crise administrativa dentro de uma divisão de gerenciamento e contratação de profissionais. Acontece em mais ou menos 1978, uma grande greve, uma grande mobilização dos trabalhadores de saúde mental. Essa greve, essa reivindicação por melhores condições de trabalho, por concursos públicos que não eram realizados desde a década de 50, eles surgem e a partir deles começa a eclodir muitas denúncias daquilo que acontecia intramuros e que a sociedade estava completamente às cegas. A partir dessa crise, em 1978, as pessoas começam a saber do que acontecia dentro do hospital psiquiátrico, o que acontecia ali no manicômio. Estupros, mortes sem explicação, muita violência. E a partir desse momento a sociedade começa a fazer também, junto com o movimento dos trabalhadores, uma grande pressão por mudanças e por respostas. Esse momento de crise é um divisor de águas quando a gente pensa aí na reforma, numa reforma que é feita não só no Rio, embora o DINSAM fosse no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Toda a história da saúde mental, não só no Brasil, ela é muito marcada mesmo por exclusão e por violência. O louco é aquele tido como alguém que atrapalha e que incomoda e, portanto, precisa ficar longe dos olhos das pessoas. Em geral, as pessoas têm muito medo das pessoas que têm problemas com acometimentos mentais. E aí, por isso, em nome disso, segregar e esconder é uma solução de tratamento, né, de possibilidade de tratamento, só que não é. Durante o meu período como residente de saúde mental, eu vi muitos pacientes que entraram novinhos, com questões relacionadas ao uso de álcool, por exemplo, abuso de álcool, mas que não teriam necessidade de passar uma vida inteira dentro no hospital, mas que ali estavam porque a internação favorecia e muito o rompimento dos laços familiares, o rompimento dos laços sociais. A internação no hospital psiquiátrico é uma forte ruptura dessa pessoa com o mundo, com a vida, com o caminhar na sociedade, na cidade onde ela vive. Eu mesma não tinha noção do quanto forte isso era até eu entrar na residência. O programa de residência em saúde mental, muitas das coisas devem ter mudado de 2004 para cá, mas quando eu passei para o concurso, foi um concurso que eu fiz, um concurso público, eu passei por prova objetiva, prova discursiva, por uma entrevista com uma banca. Foi um processo bem difícil para conseguir ser aprovada. E quando eu entrei, eu tinha uma carga horária de 60 horas semanais, divididas tanto em atividades voltadas ao estudo e à pesquisa, como atividades profissionais, né? Porque para você fazer a residência, você já tem que estar formado. A residência, esse programa de residência, ele é um
treinamento, é um trabalho, é um estudo e um trabalho, né? É uma formação em trabalho. Então, parte da carga horária, na verdade, a maior parte da carga horária era dedicada a passar para eu e os meus colegas residentes, né, a passar pelos vários dispositivos dentro do espaço manicomial. Eu fiz minha residência no Nise da Silveira, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Antigamente era chamado de CPP2, que era Centro Psiquiátrico Pedro II. Aqui no Rio de Janeiro existe também o IPUB, existe o Felipe Pinel, ambos na zona sul do Rio. Existe a Colônia Juliano Moreira, que fica na zona oeste. E existe um outro hospital psiquiátrico, mas ele está ligado à instância judicial. Esses outros que eu disse, eles são públicos e abertos a toda a população. Quando eu fui residente de saúde mental, dentro do Nise da Silveira, você tinha centro de convivência, que hoje alguns viraram CAPs, porque CAPs não pode funcionar dentro do complexo manicomial, mas na época em que eu fazia parte do corpo, né, de funcionários, existiam 3 CAPs funcionando e 2 deles já não existem mais dentro do Nise da Silveira, já estão fora, mas na época existiam 3. Existia um serviço ambulatorial para adultos, existia um serviço ambulatorial para crianças, um CAPSI, que é um Centro de Atenção Psicossocial da Infância. Existia um núcleo de internação para crianças e adolescentes. Existia um outro núcleo de internação para adultos. Na verdade, existiam alguns núcleos de internação para adultos, né? Existia a enfermaria de crise feminina, a enfermaria de crise masculina, a enfermaria de curta e média permanência, a enfermaria de longa permanência. Existia também um programa de residências terapêuticas e também alguns programas que seriam, na verdade, como se fossem preparação, né, preparatórios para que as pessoas pudessem residir nas casas. Na época existia, mas também continua existindo, o Museu Nise da Silveira, que promovia alguns trabalhos voltados para a arte e para a terapêutica ocupacional. Existia também o acolhimento à crise e existia também, que seria uma emergência, esse acolhimento à crise, né? Ele era uma emergência. Existia também um serviço voltado para reabilitação, pessoas com dificuldades psicomotoras, com dificuldades cognitivas e que precisavam ali de uma atenção especial, como que um treino para atividades de vida diária, né? Alimentação, banho, cuidados com a higiene, cuidados básicos de manutenção da própria vida. Eu tinha, dentro da minha carga horária, no primeiro ano, alguns dispositivos, eu tinha uma carga horária que eu tinha que dedicar a cada dispositivo desse, e no segundo ano, esses serviços mudavam, eu participava de outros serviços. E assim, até entrar para esse trabalho dentro do hospício, eu realmente acho que eu era muito alienada e não fazia ideia do quão violento é a forma como a gente trata a loucura. Embora o hospital psiquiátrico seja muito bonito, o Nise da Silveira, ele, embora seja um hospital antigo, não o mais antigo do Rio, acho que o mais antigo do Rio é o IPUB, que é o da Praia Vermelha, mas ele é um hospital antigo, mas ele é muito bonito, né? Os prédios, os pavilhões, pé direito alto, tudo muito grande, muita árvore. O local é amplo, é gostoso de caminhar, de sentar, muitos bancos, embora ele tenha essa aparência acolhedora, né? Com contato com a natureza, espaço muito amplo e aberto. O que ocorre de fato é muito diferente disso, né? Durante o dia você vê lá alguns pacientes caminhando e tudo mais, mas essa não é a realidade geral. Você tem muitos pacientes internados,
existia no Nise da Silveira, deve existir ainda, né? Duas enfermarias que viraram residência porque as pessoas envelheceram lá dentro. Pessoas que passaram uma vida inteira, e quando eu digo uma vida inteira, eu estou dizendo aí 50 anos vivendo dentro do hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico, ele é uma grande ruptura com a vida das pessoas, é uma grande ruptura com o seu livre caminhar na cidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, e quando eu digo isso, eu não estou falando dos meus supervisores, meus professores, que eram incríveis, e nem dos meus colegas, que também eram incríveis. Eu estou falando dos pacientes. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas inteligentíssimas, sensíveis, com muita alegria de viver, muita disponibilidade, mas com a vida entregue dentro do hospital. Pessoas que não tinham documentos, que não sabiam pegar ônibus, pessoas que não sabiam a localização dos bairros, pessoas que não sabiam o preço das coisas, pessoas que não sabiam preparar alimentos, pessoas que não sabiam como pegar dinheiro no banco, pessoas que não sabiam usar um telefone, pessoas que não tinham mais família, nem amigos, pessoas que nem escolhiam suas próprias roupas. Loucura isso? Não. Esse era o cotidiano do hospital psiquiátrico. E eu tive a oportunidade de conhecer muita gente. E ainda bem que eu pude participar de um momento muito fecundo, né? Um momento onde a gente realmente fazia ali uma diferença na vida de cada uma dessas pessoas. Coisas que, ao nosso ver, são muito simples, como tirar um documento de identidade. Eu pude ajudar pessoas a fazerem isso. Comprar roupa íntima, né? Cueca, calcinha, porque as roupas de cada uma dessas pessoas, elas são misturadas com outras roupas, porque vai tudo para uma grande lavanderia. As pessoas se perdem, ninguém ali tem um objeto pessoal. É claro que o hospital foi se humanizando, digamos assim, né? Humanizando no sentido de poder olhar para isso que é tão precioso de cada um, né? Você poder ter ali a sua identidade, identidade subjetiva, né? De você poder cultivar um gosto pessoal, um gosto por uma cor ou por algum alimento. Mas em nem todos os dispositivos isso era possível de se fazer, né? E aí era isso, né? Essa realidade que me chamava a atenção e que eu não via antes, que eu não sabia antes, né? O quanto que estar preso nos muros do hospital e completamente segregado do que acontece aqui fora, o impacto que isso causa, a cronificação que isso causa, pessoas que entraram lá sãs, sadias e que depois começaram a apresentar quadros muito próximos de quadros psicóticos. Tamanha solidão, tamanho rompimento. Os profissionais todos lá trabalham, embora tenha plantão, mas eu era uma dessas profissionais que quando dava 18 horas eu ia embora, ia para minha casa. Eles não, né? Ali só troca o plantão. É sempre a mesma enfermaria, o mesmo local, a mesma cama. Gente, é muito difícil, sabe? E a gente tem vivido um momento político muito complicado, muito confuso dentro da saúde mental. Muito desmonte de serviço e uma completa desvalorização do profissional que trabalha, que atua junto à saúde mental. A gente precisa de fomento mesmo, precisa de dinheiro para montar residências terapêuticas, porque as residências terapêuticas precisam de uma atenção, de um cuidado especial, precisam de manutenção, você precisa alugar casa, precisa de dinheiro para comprar comida, precisa
dar condições mínimas para essas pessoas, né? Elas precisam ganhar uma bolsa para poder manter o mínimo, né? Comprar material de higiene, roupa. É necessário que possa pagar cuidadores para que possam ajudar ali a essas pessoas a se reintegrarem na sociedade. É necessário esse trabalho de acompanhamento terapêutico, é necessário os vários dispositivos, os centros de atenção psicossocial, os CAPs, que fazem um trabalho magnífico, magnífico. Os CAPSIs, né, que tratam da infância e que são fundamentais e que a gente precisa em grande número, não porque a gente precisa que muitas crianças necessitem de atendimento, mas para que possa fazer um trabalho junto à sociedade, junto à comunidade, numa tentativa de, ao menos, romper um pouco com essa enxurrada de diagnósticos, com essa enxurrada que a gente vive de transtornos, como se todo mundo tivesse agora transtornado, né? Parece que a gente vive uma epidemia, né? Como se fosse quase um vírus, né? Sendo transmitido na água. Muito abuso nos diagnósticos e todo mundo sendo rotulado, taxado com alguma coisa. E isso é muito perigoso, porque isso lá para frente pode vir, sim, a um retrocesso enorme de aquilo que é um trabalho de tentar eliminar ou diminuir o impacto do manicômio, porque o grande trabalho da reforma psiquiátrica é ajudar com que essas pessoas possam se reintegrar na sociedade, que elas possam adquirir os seus direitos civis que foram sucumbidos dentro do hospital psiquiátrico, que elas possam readquirir isso, que elas possam fazer parte da sociedade. Mas para isso a gente precisa mexer com muita coisa. A gente precisa de vários dispositivos assistenciais extramuros. A ideia não é terminar com a internação, a ideia não é parar de acolher as pessoas em crise. As pessoas em crise necessitam de cuidados, necessitam de uma atenção especial, mas elas não necessitam de uma internação vitalícia, elas não necessitam de quase que uma ordem, uma sentença de morte, porque ser internado no hospital psiquiátrico por anos a fio é uma sentença de morte, uma morte que se dá em vida. E a gente precisa mesmo estar muito atento a tudo isso, viu? Porque isso não pode voltar. A gente não pode permitir que novos hospitais psiquiátricos sejam construídos ou que os hospitais que hoje existam não façam mais o trabalho que eles têm feito de a cada dia que passa diminuindo. A gente precisa estar atento e saber da importância que é a reforma psiquiátrica brasileira. Por isso, esse meu vídeo de hoje. Tá bom, gente? Um forte abraço. Tchau, tchau.